Olá, crianças. Hoje nós vamos fazer a página 85, Matemática, primeiro bimestre. Lembrando que para a gente responder essa página 85, já é para vocês terem jogado o jogo do 2, que eu expliquei na aula de ontem, e preenchido essa tabela aqui, ó, como eu ensinei também na aula de ontem. Só com essas informações da tabela é que nós podemos responder a página 85. Então, a página 85, na primeira questão, ela quer que a gente faça um gráfico de tabela. Esse gráfico de tabela a gente vai fazer com base nessa tabela aqui, tá? Então, nós vamos construir esse gráfico. Mas antes de começar a fazer o gráfico, eu vou relembrar para vocês como foi que eu preenchi a minha tabela jogando o jogo do 2. Então, primeiramente, você tem que colocar o nome dos participantes do jogo. Aqui são as jogadas com o dado, né? E com aquelas fichas 2. E aqui você vai colocar o resultado, os pontos que você fez em cada rodada. Então, são 4 rodadas. E aqui você vai colocar o total de pontos de cada jogador. Então, olha, só para relembrar aqui, a Dani jogou o dado e saiu o número 1. Então, ela pegou só uma ficha 2. 1 vezes 2 dá 2. Por isso que a Dani fez 2 pontos. O Luiz, ele jogou o dado e saiu o número 2. Então, ele pôde pegar 2 fichas 2. 2 vezes 2, 4. Então, o Luiz fez 4 pontos. A Jane, ela jogou o dado e saiu o número 3. Então, ela pôde pegar quantos número 2? Ela pôde pegar 3 números 2. Então, ela fez quantos pontos? 3 vezes 2, 6. E o Joel jogou o dado, saiu o número 4 no dado. Então, ele pôde pegar quantos números 2? Ele pôde pegar 4 números 2. Então, 4 vezes 2, 8. Ele fez 8 pontos. Depois, teve a rodada 2, a rodada 3 e a rodada 4. Aqui nós temos os pontos em cada rodada de cada jogador. Lembrando que eu fiz a soma para descobrir quantos pontos cada jogador fez no total. Então, eu descobri que a Dani no total fez 16 pontos, somando 2 mais 4, mais 4 e mais 6. Eu descobri que o Luiz fez 24 pontos, somando 4 mais 6, mais 8, mais 6. Descobri que a Jane fez 34 pontos, somando 6 mais 8, mais 12, mais 8. E descobri que o Joel fez 28 pontos, somando 8 mais 10, mais 6, mais 4. Agora que eu já tenho a minha tabela preenchida completamente, agora sim que eu vou fazer esse gráfico que pede para a gente fazer nesse quadriculado aqui, ó, nesses quadriculados. A gente vai fazer o gráfico aqui. Mas como eu não posso fazer aqui, para mostrar para vocês, eu fiz no Excel o meu gráfico. E ele ficou dessa maneira. Então, imagine que isso aqui seja o quadriculado que tem na página 85. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar nessa parte aqui, ó, do quadriculado, no canto, vocês vão colocar vocês vão enumerar. Por exemplo, eu
tive pontos que foi até o número 34, ó. Teve 16, teve 24, teve 28 e teve o 34. Então, os meus pontos chegaram até o número 34. Então, eu fiz assim, ó, eu enumerei de 5 em 5 até chegar no 40. Por quê? Porque eu só tive até 34 pontos só, né? Então, eu fiz de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Depois, o que que eu fiz? Eu desenhei uma barra, que é um gráfico de barras, né? Falei, tabela é de barras, gráfico de barras. Aí lá para vocês vai ser melhor, por quê? Porque lá tem os quadriculados. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pintando os quadradinhos até chegar nos pontos que você fez. Por exemplo, a Dani, ela fez 16 pontos. Então, a barra, ela chega até um pouco acima do 15, um pouquinho acima do 15. Por quê? Porque a Dani fez 16 pontos. Depois o Luiz. Aqui vocês vão colocar o nome dos jogadores de vocês, tá? Aí vocês vão enumerar de 5 em 5 até a quantidade de pontos que vocês fizeram. E aí vocês vão pintar os quadriculados até a quantidade de pontos que cada um fez. Olha aqui o Luiz. O Luiz, ele fez 24 pontos. Por isso, ó, a barra, ela chega abaixo do 25. Ó, ela não chega no 25, ela chega abaixo do 25, indicando que ele fez 24 pontos. Depois a outra jogadora foi a Jane. A Jane, ela fez 34 pontos. É só você olhar. Se você esqueceu, você vai lá na sua tabela e ver quantos pontos no total. Ela fez 34. Então, ó, você vai pintando os quadradinhos até chegar nos pontos, ó. A Jane, ó, ela tá abaixo aqui, ó, do 35, abaixo do 35. Por quê? Porque ela não fez 35, ela fez 34 pontos. Então, você vai pintando seus quadradinhos até chegar no ponto que você fez. E o Joel, ó, o Joel, ele fez 28. Então, você vai pintando, coloca o nome do seu jogador e vai pintando até chegar nos pontos que ele fez. O Joel fez 28, ó. Então, a barra ficou aqui, ó, abaixo do 30. Não pode chegar no 30 porque ele não fez 30 pontos, ele fez 28. Então, tem que ficar abaixo do 30. Então, essa barra aqui, ela vai mostrar os pontos. Então, a Dani fez 16. Então, ó, tá acima do 15. O Luiz, ele fez 24. Tá abaixo do 25, ó, a barra indicando. A Jane fez 34. Então, a barra dela tá abaixo do 35. E o Joel fez 28 pontos. Então, a barra dele tá abaixo do 30. Aqui não tem os quadriculados, então por isso que fica assim, mas no livrinho de vocês, na página 85, tem os quadriculados. Então vocês vão pintando os quadriculados, escolhe um lápis de cor e vai pintando. E não esqueçam de fazer essa enumeração aqui, ó, de 5 em 5, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 40, 45, aí você vai aumentando de acordo com a pontuação que vocês atingiram. Eu coloquei até o 40 porque o máximo de pontos que nós fizemos foi até o 34. Então, eu coloquei até o 40. Então, aqui está de 5 em 5. Depois,
A, a letra A da página 85 pede para vocês criarem um título para o gráfico de vocês. Eu criei esse título aqui, ó. Coloquei assim, total de pontos do jogo do 2. Esse foi o título que eu criei para o meu jogo. Então, na letra A, você vai criar um título para o seu gráfico, porque isso aqui é um gráfico. Isso aqui é uma tabela. E a partir de uma tabela, a gente fez o gráfico. Isso aqui é um gráfico de barras. Agora, na letra B, quem fez mais pontos? Aí eu vou olhar para o gráfico, ó. Só olhando para o gráfico, eu já vejo que a Jane tem uma barra maior. Então, a Jane foi a que fez mais pontos. Então, eu, na minha resposta, eu vou colocar a Jane. Já vocês, no jogo, quem foi que fez mais pontos? Aí, você vai colocar quem foi que fez, olhando para o seu gráfico. A letra C da página 85, gente, eu tô lendo aqui, tá? Essas perguntas aqui, ó, da página 85. Eu já li a letra A, que foi para criar um título para o gráfico, que eu mostrei. Foi esse título que eu criei, total de pontos do jogo do 2. Depois, quem fez mais pontos? Aí no meu gráfico, no meu jogo, foi a Jane. Então, eu vejo que essa barra aqui, ó, tá maior. Então, vocês vão olhar na barra e vão colocar no gráfico, né, de vocês. A letra C. Quem fez menos pontos? Registre a jogada e o resultado obtido. Então, vamos ver quem foi que fez menos pontos, primeiramente. Quem foi que fez menos pontos? Ó, só de olhar para esse gráfico, eu vejo que quem fez menos pontos foi a Dani. Porque a Dani, ela só fez 16 pontos, ó. Tá aqui acima do 15 um pouquinho, né? Ela fez 16 pontos. Aí, no meu caso, eu vou colocar assim, a Dani. Depois pede assim, ó, registre a jogada e o resultado obtido. Registre a jogada e o resultado obtido. Então, aqui está pedindo para a gente registrar as jogadas da Dani. Ela não fez menos pontos, não foi ela? 16. Aí lá naquela questão, você vai colocar a jogada dela. Qual foi a jogada? 1 vezes 2, que igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 2 igual a 4 e 3 vezes 2 igual a 6. Então, aqui são as jogadas, né, que vocês vão registrar e os seus respectivos resultados. Então, além de você colocar o nome da pessoa que fez menos pontos, você tem que registrar a jogada e o resultado, a jogada e o resultado, a jogada e o resultado, a jogada e o resultado. Então, vocês vão procurar no gráfico quem foi que fez menos pontos e registrar a jogada e os resultados. Na letra D, qual a diferença na quantidade de pontos entre quem fez mais e quem fez menos pontos? Então, quer saber a diferença entre quem fez mais e quem fez menos. Então, vamos ver. A gente pode fazer isso olhando para a tabela e pode fazer isso olhando para o gráfico, né? Quem fez menos pontos foi a Dani, ela fez 16 pontos. E quem fez mais pontos foi a Jane, e ela fez 34 pontos. Então, eu tenho que responder lá a diferença entre quem fez mais e quem fez menos. Então, vamos fazer isso. 34 foi a Jane que fez. E 16, que fez mais pontos, né? E quem fez menos pontos foi a Dani, que ela fez 16. Então, vamos colocar aqui. A diferença, o que é a diferença? É você subtrair e descobrir
quanto foi que a Jane fez mais que a Dani ou quanto a Dani fez menos que a Jane. Então, isso que é a diferença. 4 tira 6 não pode. Aqui vai ficar 14 tira 6. Então, vai ficar 8. Aqui fica 2, porque emprestou para o 4. 2 tira 1, 1. Então, a diferença foram de 18 pontos. Então, a Jane fez 18 pontos a mais que a Dani e a Dani fez 18 pontos a menos que a Jane. Então, isso que é a diferença, você subtrair, tá bom? Então, nós respondemos a todas as questões que foram propostas na página 85. Espero que vocês tenham entendido o que é tabela, né? A diferença de tabela para gráfico. E caprichem na hora de fazer o gráfico. Façam um gráfico bem bonito. Não esqueçam de tirar foto e mandar para correção. Obrigada. Até a nossa próxima aula.